gostaria de agradecer. O professor vai falar um recado. Desculpa daí, mas dizer que o debate está só começando, né? A coisa está ainda caminhando. A professora Ana Maria vai fazer considerações de várias ordens e o sorteio continua. Então, vou pedir ao professor Matheus Bezerra para o professor Matheus Bezerra dizer um número de deixa eu ver aqui, a 201, de 1 a 212, já aumentaram no passado. 1 a 212, professor. Menos um 86, não pode. Deixa eu até anotar aqui de saída já. De 1 a 212. 15. Carolina Lula Reis. Vai ganhar o curso de Direito Constitucional do professor Alexandre de Moraes, leitura Atos. Parabéns. Mas é mais na foto de Bernardo, né? Tá mais uma moça bela, né? É um prêmio à disciplina, que foi uma das primeiras na cidade, né? Então, agora, de vez, nós passamos a palavra à professora Ana Maria Santos Dias, que integra o curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana e é doutoranda pela UBA, Universidade de Buenos Aires, que vai fazer suas judiciosas considerações sobre essa primeira parte da fala do professor Taurino, que inclusive, professor Taurino, a aluna Nila Brandão disse que quer ouvir o senhor contar alguns casos na área de direito penal. Na segunda parte, o professor Taurino deixou o melhor para o final. Vai contar alguns casos, omitindo o nome, é claro, em nome da privacidade, né, professor Vitor? Não omitindo o nome. A dignidade da pessoa humana. Mas atendendo a um pedido da acadêmica Nila Brandão. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Agenor pelo convite, também parabenizar o professor Taurino, bem como a professora Sandra, o professor Nery, e demais professores que estão presentes na casa. Bem, a minha fala começa com um pequeno recado para os alunos em relação à forma de interpretação e estudo do próprio direito penal. Porque o direito penal ele vai além do mundo dos manuais. Ele adentra, nós devemos adentrar na verdadeira discussão acadêmica da construção do direito. É isso que fomenta e que deve fomentar nosso próprio curso de Direito. Tanto o curso de Direito da UFES, como os demais estudantes que estão aqui presentes de outros cursos. Essa deve ser a viga mestra da construção e do estudo de vocês. Abandonem um pouco os manuais, claro, são essenciais. Aprender a teoria, aprender o básico dentro das matérias, lógico que é imprescindível, mas ousem, né? Vocês precisam ir além dessas balizas impostas muitas vezes por determinados cursos de direito, não aqui da UFES, porque nós prezamos pela discussão e pela construção do próprio direito, e os nossos alunos nesse ponto são extremamente críticos e correspondem a essa expectativa. Ok? Bem, gostaria também de falar para o professor Taurino quanto à questão da própria hermenêutica dentro do nosso direito penal, em que a fala dele é muito importante no sentido de que nós devemos ter um olhar benevolente para as pessoas que são e que compõem a cifra maior dentro do direito penal. Porque muitas vezes o que ocorre e o que é constatado dentro da própria sociologia, a sociologia jurídica, é que essas pessoas são simplesmente retiradas da própria sociedade e marginalizadas dentro de um sistema penal
completamente precário e completamente deficiente. Apesar do nosso sistema ele ser garantista, né, o nosso grande Ferraioli é o teórico desse sistema, onde o direito penal deve ser mínimo e as garantias dos cidadãos devem ser implementadas de forma veemente, mas, infelizmente, na prática, isso não ocorre, né? Existe veladamente, hoje, dentro do nosso país, a aplicação do direito penal do inimigo, onde pessoas que são estereotipadas, né, pessoas que vivem em determinadas comunidades, são excluídas e são jogadas dentro de determinados locais. Pasmem, hoje 70% dos indivíduos presos são presos cautelares, não são presos sentenciados. Então isso representa uma forma realmente de exclusão. Eu posso até classificar uma forma de aborto social, apesar de que o nosso país ele condena e existe a figura típica do aborto, né? Não é permitido o aborto, salvo em casos extremos, como o nosso Código Penal prevê, mas, entretanto, existe o aborto social e nós, como operadores do direito, não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade triste e massacrante. Porque enquanto nós estamos aqui, por exemplo, agora nesse momento, debatendo e conversando um pouco acerca do direito penal, para vocês terem ideia, a cada 15 minutos que foram passados o tempo aqui, uma mulher, por exemplo, está sofrendo violência doméstica. Então, são pequenos exemplos de casos e de uma problemática dentro do direito penal completamente extensa, onde o nosso sistema penal não consegue, na realidade, banir e acabar com esse tipo de ofensa à integridade física, à integridade corporal dos indivíduos. Apesar de que existe medidas protetivas, como presentes na Lei Maria da Penha, mas infelizmente não se tem um aparato estatal suficiente para que se possa fazer cumprir essas medidas que foram enunciadas e que estão elencadas dentro da própria lei. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar mais apurado para esses indivíduos. Não utilizemos de forma alguma e nem queremos aqui ter a ousadia de implementar a política de tolerância zero, onde você pratica um crime a primeira vez, tudo bem, vai ser apenado, a segunda vez a pena cresce e a terceira vez você excluiu definitivamente da própria sociedade. Nem tampouco a teoria das janelas quebradas, que é quase a mesma coisa da tolerância zero, que foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde alguns indivíduos que foram despedidos de uma fábrica, eles se revoltaram e passavam nessa fábrica diariamente. Primeiramente, eles destruíram as janelas da fábrica, posteriormente, eles começaram a pichar e, posteriormente, começaram a depreciar esse prédio. Bem, isso são teorias neorrealistas de esquerda, certo? Não é uma proposta interessante para que possamos implementar aqui no nosso país, um país onde a exclusão social ainda é veementemente presente. E nós não, mais uma vez, repito, não devemos fechar os olhos para essa realidade. Devemos participar, sim, como operadores do direito, de políticas criminais ou propor políticas criminais que possam, pelo menos, extinguir parte dessa cifra negra existente dentro do nosso país. Eu me declaro, não me declaro garantista, certo? Eu me declaro abolicionista, apesar de que muitos autores acham que a tese abolicionista, as teses abolicionistas são completamente utópicas, até mesmo porque somos contra, os abolicionistas são contra a própria prisão. Não é um mecanismo eficaz
isso já é comprovado, de que o indivíduo não pode delinquir. Isso não é uma forma de, infelizmente, de acabar com o crime que existe, certo? E, como eu falei para vocês, sou filiada à tese abolicionista, onde a prevenção especial é algo positivo, mas irreal, certo? Infelizmente, existe a constatação, mais uma vez falando, que os sentenciados não melhoram com o encarceramento. Além disso, causa sérios danos à personalidade do indivíduo. Não podemos esquecer que, mesmo sendo um encarcerado, ele não deixa de ser uma pessoa onde os direitos da personalidade dele devem ainda serem resguardados, mesmo tendo cesseado a sua liberdade. Outra questão importante dentro do abolicionismo, que eu gostaria de trazer à baila aqui nesse momento, é que não há qualquer prova que o sistema penal reduz a criminalidade. Não há, de jeito nenhum. E usa-se também a superlotação, motivo de superlotação, para se criar mais presídios. Ou seja, pessoas são afastadas da sociedade, postas em presídios desumanos, e a própria política em si, a própria gerência burocrática estatal usa esse motivo para que possa criar mais presídios e que possa afastar e abortar socialmente esses indivíduos da nossa própria sociedade. E como para interpretar hoje em dia as próprias leis, porque afinal de contas, apesar de me filiar à tese abolicionista, nós temos um Código Penal e um Código de Processo Penal posto, e não podemos esquecer disso. Eu só gostaria que vocês soubessem que me filio a essa tese, em que tem como precursor Neil Christ. Se vocês quiserem posteriormente, podem dar uma olhada no pensamento em que ele propugna. Mas nós não devemos esquecer do presente. O que nós devemos fazer agora, momentaneamente, para que, pelo menos, possa minorar a situação dessas pessoas? Então, o que deve ser feito? A mim, pelo menos, o garantismo penal deve ser implementado. Garantia desses cidadãos que são excluídos da sociedade, que são jogados num sistema prisional perverso e completamente maligno, certo? Trabalhos sociais realizados em penitenciárias e em comunidades carentes, porque, infelizmente, a maioria das pessoas que compõem hoje o sistema prisional advém desses locais, dessas comunidades, onde a assistência pública não chega até eles, as ações afirmativas que deveriam ser realizadas não são, certo? Então, nós não podemos simplesmente virar a cara para esses indivíduos e nos tornarmos tecnocratas, apenas aplicadores da lei, apenas simplesmente indivíduos que vão adentrar e como atores jurídicos, mas não têm um olhar humano sobre esses indivíduos. É preciso que vocês passem a ter um olhar humanizado em relação a essas pessoas. As técnicas, as regras de hermenêutica são super importantes, certo? No momento da aplicação do próprio direito penal. Técnicas doutrinárias, quanto ao modo, proteção dos bens jurídicos, tudo isso eu realmente me filio também e ensino para os meus alunos em sala de aula. Mas eu penso que no momento em que nós aclaramos e saímos dessa discussão simplesmente doutrinária, dessa discussão balizada apenas pelos manuais, nós devemos fomentar nos alunos o desejo e a ansiedade de ter um mundo melhor. Porque uma sociedade não se faz simplesmente quando o direito do outro termina, de respeito do direito do outro. Mas os direitos, como diria Dalton Dallari, os direitos coexistem. E o meu direito coexiste tanto quanto aquele indivíduo que está encarcerado. Então, vocês que serão amanhã juízes, promotores, defensores públicos, advogados particulares,
professores, tenham esse olhar benevolente e esse movimento para que a sociedade se torne um pouco melhor, para que as ações afirmativas sejam realizadas, para que essas pessoas tenham uma assistência dentro da própria prisão, caso ela não acabe. O meu desejo, né, a minha intenção e a minha vocação é que realmente, e a minha luta é para que o próprio abolicionismo seja implantado. Não sei quando, não sei se ainda, enquanto estiver com vida, eu vou verificar essa implementação, mas é um sonho, e eu creio que os sonhos devem ser, vou ser cautelógico, os sonhos devem ser sonhados, porque tudo se começa a partir de ideias e das discussões, principalmente de discussões partidas de dentro da universidade. Então, não se rendam a simplesmente terem um conhecimento estrito dos manuais, porque não vai trazer muita modificação. O papel social de cada um deve ser assumido. Vocês não serão apenas tecnocratas, serão operadores do direito. E o operador do direito, em especial, tem uma responsabilidade de modificação do próprio meio que ele vive, através da contribuição, através da doação, através da humanização. Né? Devemos nos doar um pouco mais para o outro, né? Ter um olhar mais benevolente, mais agraciado em relação às pessoas, e principalmente ver o outro como a si mesmo, porque o outro é o espelho de você mesmo. Não existe uma diferença, não existe a questão de diferença de raças, não existe isso. O que existe é o ser humano, o que existe é uma raça única, que é a raça da humanidade. É isso que existe. Tenhamos isso em mente, certo? Não queiramos segregar, tampouco formarmos conjuntos de pessoas que não tenham contato com os indivíduos que são simplesmente iguais a vocês. Não existe diferenciação. Eu trouxe, para fechar a minha fala, um pedaço da fala de Foucault, que ele diz, que apesar de não ser um criminólogo, ele fala o seguinte: a prisão, essa regra mais sombria do aparelho de justiça e o local onde o poder de punir, que não usa mais do que escrever com o rosto descoberto, organiza silenciosamente um campo de objetividade em que o castigo poderá funcionar em plena luz terapêutica, e a sentença se escreve entre os discursos do saber. Compreende-se que a justiça tem adotado tão facilmente uma prisão que não fora, entretanto, filha dos seus pensamentos. Ela lhe era agradecida por isso. Então, eu encerro aqui a minha pequena contribuição neste seminário com essa pequena mensagem, um trecho do livro de Foucault, o Vigiar e Punir, e pedir encarecidamente que vocês, se queiram aderir às teses garantistas, que comecem a partir dela, não se filiem de forma alguma a nenhum tipo de tese de tolerância zero, porque isso não vai dar certo. A nossa sociedade não comporta esse tipo de comportamento, principalmente se tratando de operador do direito. Pelo amor de Deus, o Estado é um Estado democrático, apesar de que nossa democracia não está completamente implementada, mas se faz isso todos os dias com as nossas ações. E somos responsáveis por isso. E, claro, fazendo uma política também para que vocês se voltem e tenham um olhar curioso e crítico acerca da própria tese abolicionista, onde creio eu que um dia possa ser implementada, porque eu acredito numa sociedade melhor, eu acredito numa evolução da própria humanidade, no sentido de que todos os seres que vivem aqui na Terra, não só os seres humanos, mas pensando na biodiversidade, porque existem 8 bilhões
de animais em todo o mundo. Então, não pensem que vocês são exclusivos, certo? São 8 bilhões de espécies de animais e nós fazemos parte dessa biodiversidade. Então, não somos mais o centro do universo, apenas fazemos parte dele. E as pessoas que fazem parte do sistema carcerário também fazem parte desse universo. E por serem excluídos socialmente, a maioria deles necessitam de uma atenção maior e de um olhar humano, simplesmente humano. Obrigada. Queria agradecer as elevadas considerações da professora Ana Maria, que conhecia há tão pouco tempo, há menos de 15 dias, e já aprendi a admirá-la pela sua dimensão maior. E queria registrar a presença aqui no anfiteatro da eminente professora Ana Jamile, que falo com muito orgulho porque foi minha aluna. Né? Tenho certeza que não foi. Tenho certeza, Jamile, que eu não fui um bom professor, mas você foi excelente aluna. E queria, inclusive, por saber que você ensina nessa área, franquear a palavra se você quiser fazer um comentário. Depois, então, eu vou passar a palavra à minha colega de universidade, que já conheço há mais de 20 anos, lá das terras cacaueiras. Né? Tenho o prazer de ser amigo também de seu esposo, a professora Cristina Conrad, que hoje, apesar de ser juíza numa recursal cível, mas lá em Angical, há muito tempo atrás, não vou falar o tempo para descobrir sua idade, Cristina, lá em Guararema, ali pertinho de Itabuna, exerceu jurisdição plena e com certeza condenou muita gente, né? Mandou muita gente condenado. Ou outras vezes absolveu quando achou que estava presente em tudo o projeto. Então a professora Cristina vai fazer algumas considerações sobre Taurino e sobre o próprio tema. Por favor. Boa noite a todos. Saúdo a mesa através do professor Nery, palestrante, a professora, debatedora, meu caro Agenor. Realmente é muito tempo. Eu já aprendi a jurisdição de jurisdição plena. E digo que minha tendência realmente é mais, sou mais cível, porque eu também entendo que a norma penal é a última razão. Eu não tenho o título de professora abolicionista, mas eu entendo que o direito penal tem que ser o mínimo possível. E é exatamente nessa colocação que o professor Taurino faz, de que, às vezes, no contexto, né, o povo brasileiro, em razão de se vender o medo, hoje a sociedade lucra muito com o medo. Então nós temos sistemas caríssimos. Um preço nosso é muito mais caro do que um aluno na escola. Então, a gente tem que repensar todo esse nosso sistema. Eu sou amplamente favorável a uma nova visão que se tem de não justiça castrense, punitiva, mas uma justiça restaurativa. Então, eu entendo que as pessoas devem judicializar o mínimo possível. A sociedade tem outros mecanismos de resolver seus problemas. A questão do apenado, a questão do preso encarcerado é muito grave. É um estigma. É realmente uma situação que temos que reverter. Nós somos o terceiro país que mais prende no mundo. Então, nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, da Rússia, da China, é o quinto país. Porque também nossa população é menor. Mas nós prendemos demais, nós temos que repensar nosso sistema penal. Enquanto
quando se fala em maioridade penal, diminuir a maioridade penal, não se debate veementemente outras questões, outras políticas. É preciso política pública de inserção, é preciso política pública de prevenção. Então, nós temos condições, hermeneuticamente, de reverter, e aqui na universidade é o lugar para trabalhar nesse sentido. Eu quero parabenizar o palestrante pelo funcionamento e os alertas da professora. Nós estamos no universo, e nós não somos o centro do mundo. Então, não precisamos escrever do outro, porque é aquele, da mesma forma que aquele está encarcerado dentro do mundo, qualquer um de nós podemos estar nessa situação a qualquer momento. Então, é preciso pensar, debater, olhar com olhos solidários, de que nós podemos melhorar nossas políticas e acolher os desviantes e não encarcerar cada vez mais. É preciso de política pública de prevenção e de resgatar. Nenhuma cadeia brasileira tem condição de fazer um trabalho de recuperação de preso. Alguém já ouviu falar que alguém saiu recuperado da prisão, só sai de lá pior do que entrou, na universidade do crime. Então, deve ser realmente o último lugar para se colocar uma pessoa que errou socialmente. Porque o direito penal é sempre elitista, ele tem determinados viés em que somente determinado tipo de pessoas, os pobres, os pretos, os que são marginalizados, que estão presos. Então, difícil se ver uma pessoa, os criminosos de colarinho branco lá. Então, é preciso repensar tudo isso. E a hermenêutica nos ajuda. Eu concordo com a professora quando diz, os manuais são importantes, mas é preciso sair um pouquinho do manual e debater outras ideias também. Muito obrigada, professor, pelo convite e parabéns a todos que estão aqui. Eu vou passar a palavra para o nosso palestrante hoje, o jurista Carlos Araújo, para em 10 minutos fazer considerações sobre os comentários da professora Ana Maria, da professora Cristina, e depois abrir os debates, para todos vocês. Eu sei que vocês querem falar também um pouco, é natural, mas não se antes fazer mais um sorteio. Eu queria pedir ao professor Vitor Lins que falasse um número de 1 a 213, com exceção do 186 e do 15. Vamos ver se está aqui, né? Só ganha quem estiver aqui, viu? É uma aluna especial aqui do curso, o 212, né? Uma aluna muito estudiosa. A minha amiga Mirna Graziella. Vai ganhar o dicionário de escritores contemporâneos da Bahia, que faz parte, em destaque, o Otávio Araújo, e vai ganhar inclusive até Católica Taurino. Uma foto. Na verdade, a foto já foi. Na verdade, a foto vai tirar. A foto vai revelar as fotos. Pode tirar. Deixa eu segurar com você. O professor Vitor Lins vai fazer breves considerações também, né? Ele, apesar de estar na área criminal, mas eu sei que ele gosta, ele é bem atilado com relação a isso aí. E eu passo a palavra para o professor Vitor Lins, que é um amigo do curso.
pessoal. Duas coisas que eu não sei fazer é falar sentado e falar no microfone. Mas eu vou me esforçar para conseguir fazer isso hoje. Eu prefiro pecar por excesso do que pecar por omissão. E não acho que eu sou pidão. Só de noite tinha me oferecido a palavra. Eu, no primeiro momento, não quis utilizá-la. Mas, depois de fazer uma breve reflexão, conversei com meus botões, eu disse que eu não percebi que eu poderia deixar passar em branco esse momento para expor no máximo 5 minutos que eu falo em sala de aula. Nós estamos aqui discutindo sobre hermenêutica, interdisciplinaridade, direito penal principalmente, mas no meu pensamento, todos esses problemas sociais, essas discussões que nós estamos tendo aqui, ela passa por um pouco de falta de percepção da realidade. Então, muitas vezes nós não somos bem interpretados, mas eu procuro falar com a clareza e com transparência e abro, claro, sempre por debate do ponto de vista. Eu entendo que em muitos desses espaços nós discutimos mais consequências do que causa. E por que nós discutimos mais consequências do que causa? Porque nós insistimos em discutir direito penal e não discutimos atividade econômica. E a atividade econômica, não estou querendo puxar somente a sardinha para o meu lado, mas estou puxando a sardinha para o meu lado. Sou professor de direito empresarial, porque, felizmente ou infelizmente, nós vivemos em um país capitalista. E o país, quando a gente fala em capitalismo, nós não estamos falando somente em regime econômico, mas em sistema social. Então, num país que não tem um desenvolvimento de atividade econômica, nós temos problemas sociais. Então, hoje nós temos determinados espaços da cidade que o Estado não atende, pelo Estado não atender as necessidades das pessoas, o traficante faz. Nós vivemos num momento muito delicado na sociedade e nós precisamos abrir um debate e discutir o que é que nós queremos de nosso país. Qual o futuro que nós queremos para o nosso país? Para discutir isso sem preconceitos. Sem preconceitos de um lado, também sem preconceitos do outro. Discutir isso abertamente. Como nós vamos fazer para incluir pessoas na sociedade? Nós falamos de inclusão social. Sim, falamos de inclusão social. Mas qual a forma de inclusão social? A melhor forma é somente através de política pública, assistencialista e direta? Ou isso tem que existir, mas existir de forma passageira, para que o país, as pessoas consigam se incluir e a partir daí se desenvolver sem a necessidade do Estado permanentemente? E aqui eu não estou falando de discutir o tamanho de Estado. Então, nós precisamos aproveitar esse fórum para poder abrir o debate sobre questões mesmo na universidade pública, até que ponto é função do Estado e até que ponto é função da iniciativa privada. Nós abrimos os manuais que a professora pede para desprezar, e temos que desprezar, temos que discutir realmente o fato social, porque no primeiro semestre, no segundo semestre, nós vemos lá que fonte do direito é o fato social. Mas o que é fato social? O que é fato social? Muitas vezes nós não sabemos definir. Então, são acontecimentos da sociedade que fazem com que o legislador, o Estado legislador, regule aquela situação. Então, num país capitalista, nós abrimos os manuais e não, todo empresário é ladrão, todo fornecedor quer explorar o consumidor, todo empregador quer explorar o trabalhador. Isso está nos livros, isso se repete
esquecemos que dentro do conceito de empresário nós podemos incluir o Paraguai, aquelas pessoas que estão trabalhando no Paraguai. Nós temos que incluir o dono da barraca, a dona da cantina. Nós falamos dos empresários pensando nas mega corporações e nós esquecemos as pessoas de nosso nível, que tentam sobreviver também exercendo determinada atividade. Então, eu não estou fazendo um discurso de proteção, estou pedindo discussão. Vamos abrir o jogo, vamos botar as cartas na mesa, vamos discutir com transparência qual o futuro que nós queremos para o Brasil. Nós precisamos, eu não faço política, não digo quem vota e quem deixa de votar, mas eu lembro do Ciro Gomes na eleição que ele disputou, que ele falava: o Brasil precisa de um novo pacto social. E o que é pacto social? Quando ele fala em pacto social, eu me lembro de Rousseau falando do contrato social. É você trazer todos os atores da sociedade para discutir o futuro. Porque há 2 anos o Brasil estava voando. De uma hora para outra, nós estamos em meio a uma crise que ninguém sabe como sair. E os efeitos disso batem em nossa porta. Na criminalidade, na violência, as pessoas no condomínio, portões fechados, cerca elétrica, e fazendo a exclusão. Prender os mais beneficiados que iriam resolver o problema. Estamos com muitos presos. O presidente da maior construtora do Brasil está preso cautelarmente. Está preso. E nós estamos vivendo uma das maiores crises. Não estou querendo discutir a responsabilidade política, não, pelo amor de Deus. Então, o que nós precisamos é trazer todos os atores da sociedade e discutir o fato social, discutir o que está acontecendo. Claro, no primeiro momento são medidas enérgicas, mas para poder se ganhar fôlego para o futuro. O que nós não podemos aceitar é que o traficante ele comande áreas que o Estado não chega, que o Estado tem que pedir permissão, a Coelba tem que pedir permissão para entrar em determinado lugar para cortar a luz. Nós chegamos, vai estacionar o carro, uma pessoa com uma metralhadora e você vai para onde? Te perguntar onde vai. Por quê? Porque a droga tomou conta do nosso país. E por que tomou conta do nosso país? Porque o Estado não chega em determinados lugares. E não vai conseguir chegar, sozinho não vai conseguir chegar. Ou nós mudamos de sistema, ou nós fazemos uma discussão aberta para aprimorar o nosso sistema. Mas nós precisamos discutir. Era isso que eu queria falar. Gostaria de registrar a presença do professor do TECIS Gildo Aragão, também coordenador da área de economia do TECIS Oeiras. Vamos passar a palavra ao Lino para que ele, no máximo de 10 minutos, faça considerações sobre as considerações e aí, finalmente, inicie os debates com vocês. Começando pela fala do professor Vitor Lins, o que nós observamos é o seguinte: essa questão referente ao fato social, ela guarda uma relação muito interessante com aquilo que eu chamei de a manipulação da palavra nas democracias, ditas democracias contemporâneas. Na parte do direito penal, isso há muita manipulação. Um dos terrenos para manipular é o terreno da busca da exclusão e também o terreno do medo. Aí isso calha bem com o que disse a professora Ana Maria, quando falou a respeito de uma construção de
de estudos que fosse além dos códigos. E isso, na parte do direito penal, é algo muito forte, porque a cada vez que a sociedade pressiona, cria-se uma legislação extravagante que não está conforme o sistema vigente. Isso aí cria um problema de aplicação muito grande. E aí, se você for aplicar aquilo ao pé da letra, revela-se de extrema inconveniência e injustiça. Então, na verdade, é preciso também que nos voltemos para a questão de demarcar o que são os papéis da polícia, quando faz a investigação, do Ministério Público ao acusar, do juiz ao condenar e fazer a execução da pena, e também o papel da imprensa. Isso por quê? Porque o processo que leva uma pessoa às prisões, o processo que leva alguém à acusação criminal, ele é mesmo, na prática, um processo de marginalização. A primeira coisa que acontece é o seguinte: é uma dificuldade muito grande que você tem de remontar o passado. E naquele inquisitório todo dá conta de situações que dizem respeito ao passado e que você não se lembra ou que de algum modo está sendo enquadrado. A marginalização, ela é também um enquadramento. Há no Brasil, por exemplo, recentemente, uma lei que modificou o Código Penal, o artigo 180, que fala da receptação qualificada. Aí diz, quando você é comerciante, aí nós tivemos um caso, só não pode falar o nome, como o senhor não falou, de um cidadão que foi acusado de receptação qualificada, quando na verdade, olhe bem, na verdade, ele só estava recebendo como pagamento de uma dívida uns pneus e um toca-fitas, que é toca-CD, não sei o quê. Ele estava recebendo um negócio daquele de carro. Aí estava acusado por receptação qualificada. Quando houve a audiência, o pessoal agendou, foi no lugar para a audiência, só para que disse a vítima? A vítima falou cabalmente que queria que o nosso cliente não tinha nada a ver com aquilo. Ele que era um mecânico, tal, conhecido, na verdade ele não tinha nada a ver com aquele espaço. Mas só porque a coisa havia uma aparência assim, por ele ser mecânico, aí já é receptação qualificada, um fato foi feito por aquele que foi flagranteado naquela situação como uma terceira pessoa que nem se sabia. Aí a motivação para um fato desse, para regular isso, ela é uma motivação de ordem econômica. É uma motivação de ordem econômica. E aí isso entra no sistema, de qualquer maneira, e traz também as suas consequências. Quando nós partimos para olhar o direito penal, que deve ser a última ratio dentro de um sistema, nós encontramos também mecanismos para compreender situações que aparentemente se apresentam como as mais absurdas possíveis. Quando você vai estudar o processo, porque tudo tem o porquê, você vê que a coisa não é como se dizia anteriormente que fosse. Então, na verdade, nós sofremos no direito penal uma influência muito grande para a repercussão que os fatos têm. E cada fato que se apresenta aumenta essa questão do medo, e aí as coisas são muitas vezes distorcidas. Mas a motivação de toda a motivação mais alta, ela é de ordem econômica. Eu acredito que a punição tão grave para o homicídio, sabe quando é que ela surge? Quando uma pessoa dita pobre no extrato social mata um rico, uma pessoa rica. Aí alguém pensou, agora você vai ver o que é que vai acontecer com você. Aí surge olho por olho, dente por dente, aquelas punições terríveis. E hoje o desejo de punições gravíssimas, só para citar um exemplo.
Aí, quando a professora Cristina fala a respeito da questão restaurativa, isso é muito interessante. Porque no passado, no olho por olho, dente por dente, tudo se polia com a própria vida. Mas acontece que nós estamos passando por um reclamo em sentido contrário. Já não basta cessear a liberdade. Pretende-se, na verdade, também ceifar a vida. Aí entra no que a professora Ana Maria falou também da questão do aborto social. Seria bom que esses desviantes nunca e sequer existissem. Aí isso é uma questão muito grave. Mas se nós observarmos bem a situação, se for olhada pela causa, ela encontrará numa dificuldade que nós todos temos de argumentar em situações difíceis. E as situações difíceis, elas envolvem desde o ato de extrema violência a também os atos de violência simbólica. Aí Philippe Breton, ele tem uma obra Como argumentar em situações difíceis, que ele receita um método que todos nós podemos aplicar para argumentar em situações difíceis. E esse método é objetivação, escuta ativa e afirmação argumentada do ponto de vista. Porque as pessoas, quando elas reclamam, ou a sociedade, quando reclama por um direito penal que seja assim mais grave, mais punitivo, elas, na verdade, se colocam numa posição vitimista. Quando, na verdade, cada um de nós também é protagonista de nossa própria história. E, muitas vezes, há situações violentas que, em razão de uma reação correta, elas podem ser resolvidas ou abrandadas. Esse método de objetivação, escutativa e afirmação argumentada do ponto de vista, ele passa pelo seguinte: em primeiro lugar, você tem que ver o contexto que está gerando aquela violência. O que é que está em jogo? Depois, fazer a escuta ativa de si e do outro. E, por último, fazer a afirmação argumentada do ponto de vista. Eu já tive um caso de uma amiga muito querida que ela foi sequestrada. E ela estava percebendo pela fala dos sequestradores que ela seria estuprada e morta nos arredores de Salvador. Aí foi que ela começou a argumentar: meu amigo, isso aqui não é um negócio, olha a minha idade, está perto do Dia das Mães, se eu morrer, meus filhos vão lamentar muito, mas vocês também, por outro lado, se forem apanhados numa situação assim mais grave, a punição vai ser severa. Aí, um dos marginais mais brancos dizia: ela tem razão. Aí o outro, cala a boca. Aí daqui a pouco começaram a dizer: vamos chegar lá, a gente vai estuprar, ela é meu filho, a gente não está fazendo apenas um negócio, já fizemos ali saque no caixa eletrônico, vamos fazer mais saque ainda, o meu fiestinha vocês podem levar com você. Aí o mais fraco dizia: pô, a senhora tem razão mesmo, a doutora aí tem razão. Ele, cala a boca. E resultado, ela foi nessa conversa e não foi nem estuprada nem morta. Passou pelo trauma, mas tendo em vista a objetivação, a escutativa e a afirmação argumentada do ponto de vista, ela sobreviveu. Eu vou passar só 2 minutinhos do tempo para contar todas as histórias que aconteceram comigo no dia do Tororó, de modo que vamos dizer assim, que eu não dirigi mais no dia do Tororó. A primeira situação foi o seguinte: lá estava eu dirigindo pelo dia do Tororó, e aí quando chegou no final eu percebi que um motociclista atrás, ele se desequilibrou um pouco. Eu disse: o que houve aqui? Aquele cara se desequilibrou, eu nem fechei ele. Mas eu observei que ele estava me seguindo. Eu fiquei na escutativa daquilo, porque esse cara estava me seguindo. Aí eu pensei: vou para casa? Não, eu já ficar sabendo onde eu moro, não sei o que, isso não vai ser bom. O que é que eu faço? Eu paro numa borracharia onde tinha muitas pessoas. E eu já tinha feito uma ativação e escutativa, né, pelo retrovisor. Quando eu saio do carro, ele falou: você sabia que ia me
digo, não, eu não vi nada e tal, se isso aconteceu, eu peço desculpa. E se você me derrubasse e eu ficasse lá, você ia me deixar lá, né, tirado? Meu amigo, eu não vi nada. E nisso ele trocado, tremendo, eu disse, esse cara está querendo me bater. E eu só olhando para ele e fazendo essa argumentação. Aí daqui a pouco ele falou, aqueles que estão ali são seus advogados. E eu fiquei nessa conversa, né? Aí ele falou, quando a gente mata uma desgraça dessa, e aí eu sei que, tendo essa percepção, eu consegui evitar uma situação séria de agressão que poderia gerar até consequências horríveis, né? Porque ele estava se enfiando nessa coisa toda e poderia acontecer uma coisa extrema. Essa foi a primeira situação envolvendo o dia. A outra foi o seguinte, eu estava aprendendo a dirigir carro automático e o carro tem 300 cavalos de força. Aí eu fechei o fogo, aí veio o óleo social. O cara pensou que eu estava fechando ele, eu voltei para a minha pista. Aí eu percebi aquela pessoa dos seus 65 anos batendo no volante. Eu disse, rapaz, vamos estar bravo mesmo, ele veio me pegar. Não é ele saiu dentro do gol, veio e bateu no vidro. Eu não baixei o vidro. E ele bateu no vidro, ele disse, vou continuar olhando para o semáforo. Quando o semáforo abriu, eu arranquei. E ele ficou lá, muito nervoso ainda, tentando dar a partida. Agora pensem vocês, o que é que aconteceria se eu baixasse o vidro? Não ia ter a argumentação que convencesse, ele iria me agredir. Mas o que poderia acontecer também é o seguinte, que ele não sabe que eu sou canhoto. Se eu não baixasse o vidro, eu podia também abrir a porta, ele ia cair lá dentro do jeep, no impulso do braço, ele ia cair dentro do jeep. Aí não dizer que o jovem advogado estava matando o negocial, isso não seria bom. Então há um receituário para todas as situações difíceis, que é a observação. Você tem que ver o que está em jogo na situação de conflito, escutativa de si do outro e afirmação argumentada do ponto de vista. Teve uma vez, isso é fato real, houve um caso de um mecânico que foi atender um veículo caro. E ele, quando foi atender, gerou a situação de assalto. Sabe o que ele falou? Quem era aí o chefe de vocês? Aí apareceu o cara que era o chefe. Ele já estava para ser assaltado. Aí ele falou para o chefe, se você disser que é para eles não me pegarem, eles oferecem você? Ele vai, mas você tem dúvida que isso aconteça? Ele insistiu na pergunta. Não é que o cara foi embora e disse, deixa ele aí e tal, pronto. Então, quer dizer, há uma situação também de extremo vitimismo e há uma outra situação que nós temos, que é essa, que é a afirmação argumentada do ponto de vista de organização e de disputa ativa. Porque o que difere o ser humano dos demais seres humanos é a palavra. E quando se dá a alguém a oportunidade de falar, ou quando você cria a oportunidade de falar, você está inclusive dando ao seu agressor uma oportunidade de comunicação. Porque às vezes ele é agressivo por não saber se comunicar. E só esgotando o tempo, hoje eu estou tratando a liderança, Soraya, que gosta muito de esposa, Soraya está no parque da cidade, aí percebeu uma situação de assalto. Mas antes ela já percebeu que o cara poderia. Quem tinha entra nessa também, né? De chegar o menino. Aí ela bom dia. Aí não era, mas o cara foi ao fim do parque da cidade, assaltou o outro cara e disse, ó, tá vindo aí, só não assaltei a senhora, porque a senhora é muito humilde. Então tem que ter essa comunicação. Nós temos mesmo que ver no próximo o nosso semelhante. Porque senão o mundo vai ficar muito chato e não haverá prisões para todo mundo. Aí vem só uma para concluir, e exacerbando dele também, que o meu estagiário, que é o advogado, liga para um possível cliente no futuro e pergunta onde é mesmo que fica a sua jaula. A coisa não pode chegar a esse extremo. Bom, antes mesmo de passar ao debate, eu queria fazer um breve comentário ainda sobre o tema penal, para dizer o seguinte. Eu atuo ao lado de Paulinho nessa área desde 97, portanto há quase 20 anos, defendendo todo tipo de criminoso. Claro que ele sempre à frente, né, e eu fico na retaguarda dele. Mas eu gosto muito de dizer o seguinte, meus familiares
e alunos, principalmente, professor, o Agenor, como é que você tem coragem de defender fulano de tal? É um homicida. E eu digo o seguinte, eu gosto de dizer uma resposta filosófica. Olha, até para ter a condenação, tem que ter a defesa. Então, a defesa de um condenado, a defesa de um réu, é em cima da declaração. Porque ao fazer a defesa, eu não vou poder reinventar a roda, eu não vou poder mudar o fato título. Né? Então, é fundamental no Estado de Direito, é fundamental no Estado Democrático, assegurar o mais amplo direito de defesa, o mais amplo contraditório, que é de índole constitucional. Então, eu vejo que o advogado, quando faz uma defesa tributária, tem uma missão social. Até porque, conforme o artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Sem advogado, não há justiça. Antes do debate, vamos a mais um sorteio de livro, pedindo a colaboração do professor Gildo, para que digam o número do professor Gildo, de 1 a 213, que não pode ser 186, nem 15, nem 212, de 1 a 213. 200? Mariana Sampaio Santana, tá aí? Não. Foi embora. Perdeu o livro, Mariana. Outro número? 150. Já tô vai ser redondo. Maria Brasil. Maria Brasil, tá aí? Maria Brasil vai ganhar o curso de Direito Processual de Misael Monteiro Filho, o volume 3, medida de urgência, tutela antecipada para 2017. O livro, inclusive, está ainda no plástico, viu? Tem dificuldade. Ela é a aluna da FAM, viu? Veio da FAM para ganhar esse livro. Bom, vamos começar o debate, mas eu queria dizer. Vamos começar o debate, mas eu quero dizer que o debate tem regras. A primeira regra é que a pergunta deve ser feita em até 3 minutos, não precisa ser terminada até. E a pergunta não é discurso, o aluno não vai fazer um discurso, vai fazer uma pergunta objetiva e direta, em até 3 minutos, e o professor Paulino vai também ser objetivo em responder, para dar o ensejo a todos participarem do debate. Vamos fazer inscrição de 3 em 3. Eu vou escrever 3 agora, depois mais 3, até chegar às 22h15, que é a hora de encerramento do evento, porque o professor Taurino tem um relógio biológico. Quem quer perguntar, fala o nome. Caio Freire, né? Quem mais? Alguém quer perguntar mais? Só Caio? Só para movimentar as perguntas, os chineses, que são sábios, dizem o seguinte, que quem pergunta pode ser tolo por 5 minutos, dentro aqui do evento por até 3 minutos. Mas quem não pergunta será tolo por toda a vida. O Caio fica aqui em pé aí e pergunta mais alta. A pergunta vai na linha seguinte: a gente tem uma situação, tem pouco tempo no Estado do Rio de Janeiro, onde a Defensoria Pública do Rio de Janeiro conseguiu, por meio de liminar, fazer com que a PM do Estado do Rio de Janeiro fosse obrigada a cumprir a lei. O que é a lei? A PM do Rio de Janeiro tinha uma ação de pegar menores que não cometeram nenhum ato infracional, que estavam indo para praias, recolher aqueles menores porque eles eram suspeitos e levar aqueles menores para a delegacia sem nenhum flagrante. A Defensoria conseguiu que a proibição de que esses menores fossem recolhidos sem que haja flagrante. E você viu que... foi visto que após essa ação, a população em geral, e também a própria PM, disse que a Defensoria lavou as mãos da PM. Não só nessa ação, mas em outras ações, a gente vê que os entes do Estado, não só a PM, mas como o próprio Estado em si, todos os entes federais, eles têm uma dificuldade no geral de cumprir a lei. A gente vê que a lei do país ela só é para quem é pobre, e quem é preso é quem é pobre. Se estão prendendo
Estado tem tanta dificuldade de cumprir as próprias leis que eles impõem para a classe, principalmente para as classes mais baixas. É o próprio. Eu, na verdade, tinha passado até por isso que o senhor falou, com causa dos que ele estava tratando, que foi recente, numa reunião, dia 1º agora, reunião do Conselho Superior de Pesquisa e Cientificação da UERJ. E estávamos lá discutindo sobre a criação de uma resolução e protocolar, estabelecer um protocolo do PID e RIT, que é o plano individual de trabalho do professor e o relatório individual. Esses instrumentos são instrumentos de planejamento acadêmico, o professor se entregar a semente para dizer o que vai fazer. E durante a discussão, houve um debate, um enganche, né? Parou a reunião do Conselho em um determinado momento, eu passei esse processo de pauta para ele ver porque a razão. E aí parece que é um caso bem concreto do que ele colocou aqui. Professor Taurino, para responder tem mais uma, como é o nome? A Jovem, exatamente, nós falamos. Jovem. Na verdade, não é uma pergunta que a turma do terceiro semestre está meio ansiosa para saber do caso das perguntas sacadas. Eles querem para ser perguntado para o professor Taurino. Certo, professor Taurino, então vai atender a Jovem. Pessoal, todo caso complicado, um caso que o professor Taurino conseguiu mudar a opinião pública e o cidadão teve uma pena bastante reduzida. Eu até acho que a pena podia ter sido maior, com todo respeito ao trabalho do professor Taurino. Então, olha, no Caio Freire, o negócio do pessoal no Rio está sendo levado na praia, né, Caio? Nery, rapidinho, a Nery é uma coisa bem rápida. O Jovem Evandro quer que você, sem citar o nome, fale do caso das 32 facadas. Ok, uma coisa interessante que a gente está trabalhando hoje aqui com a concretização de uma hermenêutica jurídica a partir do enfoque criminal. Aí uma coisa que nós temos que perceber muito é o seguinte, ó, juízes, eles não aplicam a lei propriamente. O que eles aplicam é uma interpretação da lei. Por isso que, num passeio pelos campos interdisciplinares, nós começamos falando logo que é o seguinte, ó, desde o tempo pré-histórico, que há uma diferenciação, há uma desigualdade entre as pessoas. E aí o que é que acontece? A queixa, ela é recorrente em todas as situações, porque é muito difícil você dar um tratamento igual. A questão do tratamento igual, ele continua sendo uma luta da sociedade. Aí observa, na perspectiva da segurança, a polícia vai se queixar nessa situação aí o seguinte, dizendo, quando nós estamos longe, você diz que a polícia está longe. Quando está perto, a atividade é desagradável. E aí, a gente partindo para o terreno da arte, o que é que nós observamos? Estava passando um programa lá na Sky, que era um programa policial, e aí o chefe de polícia chega para o policial e diz, olha o que você está fazendo, porque o que vai diferenciar um ato de um policial de um ato marginal é muito pequeno, o espaço, muito pequeno. Isso por quê? Porque há tensões mesmo na sociedade. Você vai exercer a função de polícia, mas tem que levar em consideração as prerrogativas, os direitos humanos, os direitos fundamentais, e ao mesmo tempo você tem que realizar a sua atividade, né? Aí essas distorções, elas acontecem, e nós temos que ter um método, toda uma hermenêutica para interpretar essa situação. Também, quando na parte da cidade, aí o policial se fala para um processo o seguinte, aqui eu estou correndo erro igual, estou correndo risco igual a você. Aí o cara falou, como assim, Bial? Você é policial. Eu se matar, pratico a legítima defesa. Se você matar, pode ser que seja em estrito cumprimento do dever legal. Aí ele teve essa percepção. Porque observa, no dia que um policial disser que está correndo o mesmo risco que uma pessoa que não é policial, aí vira uma palhaçada da atividade. Eles podem até trocar de farda, né? Um vai botar farda de passear e tal, de comer, e o
o outro, quer dizer, gera uma situação desse tipo. Aí, quer dizer, a sociedade ela tem que estar atenta e há mesmo essa situação, essas pressões, essas distorções. Ou seja, a polícia ela quer cumprir o papel dela e a defensoria dizendo que você não pode estar levando para um ambiente prisional e tal, figuras indistintas sem saber se elas estão ou não praticando crimes. São coisas que precisam ser observadas por nós que estamos fazendo o direito. E aí o professor Calmon de Passos dizia o seguinte, que o direito, pelo seu caráter elitista, ele pouco pode fazer por nós, mas nós podemos fazer muito pelo direito. Em que perspectiva? Dizendo, tirano, você falou que tal coisa não podia. Tirano, você falou que tal coisa não podia. Você falou que tal coisa não podia. Aí nós podemos fazer muito pelo direito. E o fazer muito pelo direito é estudá-lo. Estudá-lo como se fazia desde que o Brasil é Brasil, sentado. E ele tinha até uma frase meio agressiva, dizendo que o direito entrava por baixo, mas na verdade entra, né? Quando as nádegas foram desenvolvidas pela espécie humana, isso mostrou que o homem se tornou também um animal capaz de correr com mais regularidade, porque passou a ingerir proteína. Ou seja, as feras, os animais podiam correr com mais velocidade, mas o homem com mais continuidade. Isso aí foi um ganho para a humanidade. E no terreno dos estudos também passa por isso aí. Ou seja, sempre na questão da aplicação da lei, não será a aplicação direta da lei, mas uma interpretação. Sempre será uma interpretação da lei. Aí, respondendo ao que nos perguntou o professor Nery, é o seguinte, nessa decisão do direito, do Conselho, quando se fala em falta grave, a expressão falta grave ela é uma expressão perigosa, porque do ponto de vista funcional, se for falta grave, a punição também haverá de ser grave. E aí ficaria aquela dúvida se o Conselho pode regular sobre a questão de pena, né? Que seria uma questão praticamente casuística dentro do Estatuto mesmo. E também a instalação do medo, da promotora do medo. Aí teria que ver um modo aí de conciliar essa situação, porque se há a necessidade de entregar os documentos, a punição prevista ela é muito grave e não varia de acordo com a lei, que parece que também é 94, né? Aqui regula a atividade de vocês. Sim, a situação das facadas foi um fato que aconteceu. E os relacionamentos, eles são demarcados pelo amor e pelo ódio. Mas há uma coisa interessante, isso aí só a filosofia pode nos esclarecer. O antônimo de amor é ódio? Filosoficamente, podemos dizer que o antônimo de amor seja ódio? Sim, não? Talvez. Filosoficamente, o antônimo de amor não é ódio, é indiferença. Quando você odeia uma pessoa, você está mobilizada por uma emoção. Às vezes, é a inveja, a admiração sem esperança. Você pode invejar alguém. Aí, na admiração sem esperança, você faz uma manifestação de ódio em relação à pessoa. Aquilo ali não é o antônimo de amor. Amor teria o antônimo na indiferença. Se você é indiferente àquela pessoa. Então, há relacionamentos que demarcados pelo amor e pelo ódio, eles não deveriam ir adiante. Porque se eles forem adiante, nós não teremos a hipótese de um homicídio bárbaro, mas na verdade um caso de amor infeliz. Aí esse caso, como o senhor de novo falou, começou sendo retratado como um homicídio bárbaro. E depois que houve o julgamento, o Correio da Bahia já dizia, se reportando ao fato, que foi um caso de amor infeliz. Como já houve diversos aqui na Bahia.
Porque mesmo quando há uma situação de ódio, se há uma história de amor, o antônimo desse amor não será ódio, será indiferença. E aí, ó, entra naquele terreno semelhante ao da redução da menoridade penal. Quando você reduz essa maioridade, diminuindo, né, o lapso da minoridade, o que é que acontece? Você pode ir a um extremo desse aborto social. Daqui a pouco vai reduzir tanto, você vai nascer preso. E aí vai criar até um remédio, né? Para os espermatozoides não fecundarem o óvulo, que aquilo ali já vai rolar uma situação criminal adiante, quando na verdade a humanidade se fez, o nosso grande contributo, ele é através da educação. Somente a educação pode mudar as pessoas, somente a educação pode melhorar a vida das pessoas e demarcar um futuro diferente. Eu, por exemplo, fui um dos mais jovens opositores da ditadura militar no Brasil. Aí é um fato emblemático que quando Sarney toma posse, eu vou à Polícia Federal. Aí ficou eu pensando, que eu era uma criança lá em Tupiniquim, se aquela ditadura continuasse, como é que eu iria para a Polícia Federal? Eu iria com o fiscal Sarney ou eu iria trancafiado? Aí ele dizer, essas coisas todas, ainda respondendo a Caio, tem está muito à mercê da ideologia do momento. Ou seja, Mandela era um fora da lei, durante o apartheid, depois virou um cidadão tão notório que morreu que não precisava nem velar o dele para votar. Porque ele era uma pessoa muito respeitada, né? Por lá. Então tem essas coisas. Quer dizer, na verdade, a sociedade ela cria manifestações de menosprezo para quem está por baixo e de status para quem está acima. Por exemplo, quando foi feita a mística, a gente fala na força da união, se recopa um pouco a isso, né? Como se um seletor se virasse e as coisas se tornassem possíveis. Mais um sorteio. Eu pedi à professora Ana Jamil que falasse o número de 1 a 213. 50. Eu acho que 50 não é 50, né? Carlos Henrique Rosa Carvalho está aí. Deixou ele ganhar o livro. Outro número. 100. 60. Elivan Oliveira da Silva. Esse cara se importa. Está na mesa alta, ele ganhou o livro. Tem que ter jogar na Mega Sena. Se você viu o livro. Faz o clique no Mega Sena. Bom, alguém quer perguntar ainda? Lucas Conceição, Saulo, Maurício. Lembrando, 3 minutos, pergunta objetiva e direta. Lucas. Boa noite. Abolicionista. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa teoria do abolicionista sobre o enfoque do Brasil e se a partir dela, a longo, médio ou curto prazo, se ela fosse aplicada no Brasil, colheria uns frutos ou se, sobre o enfoque dela, a situação do Brasil na área penal poderia ser melhor. Saulo. Saulo. Boa noite. O professor falando, me chamo Saulo. Faço parte da turma Elizabeth Teixeira, em parceria com o Pronera, e vou logo avisando para essa onda de golpe que a gente está vendo por aí, que não é um programa mais, e sim uma política de Estado, ou seja, muda governo, entra governo, e ninguém tasca esse direito que nos suou tanto para a gente conquistar. A pergunta é bem rápida. Professor, sobre conflitos agrários. De um lado nós temos sem terras lutando por dignidade, lutando por terra. Do outro nós temos latifundiários que não cumprem a função social da terra.
Nesse lado da moeda, no caso dos sem terras, verificamos que existe uma criminalização, principalmente por parte do quarto poder do Estado, que a gente sabe muito bem que é a mídia, esse monopólio da mídia, e nas interpretações que os magistrados de primeiro grau fazem, o foco deles, e aí já vou discutir direito penal, direito empresarial, mas o foco deles é direito civil, ou seja, a propriedade privada. Já nós, para a gente se defender, nós usamos a Constituição, que, como disse Kelsey, na pirâmide do direito, lá está a Constituição do topo. Só que fazendo uma reflexão mais profunda, verificamos que os magistrados, eles não fazem essa interpretação, eles não olham para o conflito à luz da Constituição, e sim, o foco deles é o direito privado, é a propriedade privada, e acabam dando por revelia, na maioria das vezes, as ocupações de terra, em favor dos advogados dos latifundiários. Aí a pergunta é essa: como o senhor vê essa interpretação desses magistrados? Já dizia, como já foi colocado, o Calmon de Passos, existe um Estado de direito democrático e não um Estado democrático de direito, colocando o direito à frente. Só que na maioria das vezes a gente verifica que esse Estado, na maioria das vezes, ele não se encontra realmente com direito democrático. E aí, na maioria das vezes, quando ocupamos, 15 dias é o prazo da prisão, mas aí olha a deveria. E o segundo dia, a segunda questão rápida, é sobre essa crise representativa que nós vivemos. Quando a gente vai verificar o Congresso brasileiro, está lá, bancada do agronegócio, bancada evangélica, bancada da bala, mas a representação do povo, como já diz a Constituição, nós não conseguimos verificar essa representação do povo. E aí eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos, tanto a interpretação dos magistrados nos conflitos agrários e também essa crise representativa que vivemos atualmente. Obrigado. Maurício. É indubitável que o direito penal brasileiro vive uma situação totalmente adversa do que o direito penal lá fora. Você é um erro estudar o direito brasileiro com base em teorias dos doutrinadores estrangeiros? Vamos passar a palavra à Ana Maria para responder a pergunta de Lucas. Bem, Lucas, que bom que você se interessou pela teoria evolucionista. Pelo menos eu consegui tocar o coração de um aluno acerca do interesse sobre essa grande teoria, já é um ganho muito grande. Bem, infelizmente, o nosso país hoje é um estado de polícia. Na prática, é isso que acontece. Eu penso, segundo os meus estudos, que o que deveria ocorrer, primeiramente, é um abolicionismo acadêmico, certo? Rompendo esses conceitos do sistema penal em sentido burocrático e institucionalizado. Creio eu que a implantação do próprio abolicionismo seria um dos primeiros passos. Mas já existem medidas no nosso próprio país que a gente pode identificar traços do abolicionismo, como formas de composição dentro do direito penal, medidas cautelares diversas da prisão, só prende em último caso, já são características do próprio abolicionismo, certo? Não é a implantação propriamente dita, mas já se percebe um traço da implantação dessa tese. A médio prazo, eu não acredito nessa possibilidade. É necessário que haja uma reestruturação política e econômica para que esse sistema, essa teoria, possa ser aplicada. O que nós devemos compreender é que o nosso sistema penal, ele não é resultado apenas de uma norma emanada emergentemente do legislador, mas é um resultado de histórico político, antropológico, sociológico, posto para compor a nossa tradução jurídica. E a gente tem que ter esse olhar diferenciado entre o que
que é legislação penal, o que é direito penal, para poder separar o joio do trigo, na realidade. Creio eu que a diminuição de presos no regime fechado, passando para o regime semiaberto, também seria uma forma de implementação do próprio abolicionismo. Outra questão também que seria uma forma de implementação o encurtamento das penas, certo? Intensificando também o processo de mudança de um sistema punitivista para uma sociedade sem prisões. A intenção é essa, mas é preciso que se faça um percurso quase que metodológico para que se chegue na implantação propriamente dita da teoria abolicionista. Mas creio eu que esses traços, pincelados aqui por mim, existem outros também, que você pode verificar posteriormente, que já são traços da própria implementação da teoria do início, pelo menos, creio eu. Respondi a... Vou passar, antes de passar a palavra para o professor Taurino, para responder Saulo e Maurício, o professor Nery, e aí eu acho que depois da resposta de Saulo e Maurício, da pergunta do professor Nery pode encerrar, pelo orientado da hora, o professor Nery quer fazer uma pergunta que vai botar fogo no debate. Eu colocaria essa questão para que tanto o professor Taurino quanto o professor Luiz, eu fiz umas anotações aqui, Vitor Luiz, e me chamou a atenção. Veja bem, o professor afirmou, e eu concordo plenamente, que quando nós falamos em capitalismo, nós não falamos apenas do sistema econômico. Evidentemente, nós falamos também do sistema social. E eu até acrescentaria também político. Outra afirmativa de Luiz, eu plenamente concordo, mesmo no ser da área de direito, a fonte do direito é um fato social. No nosso caso, os nossos fatos sociais, sendo fonte do direito, assim considerando, são fatos que ocorrem dentro de uma economia, dentro de um sistema social, dentro de um sistema econômico e político, permeado pela lógica do próprio capitalismo. Você propõe, eu também não discordo, que é necessário sentar para se debater e encontrar caminhos que se resolver os problemas. E aí a pergunta vai no seguinte sentido: como mudar? Como encontrar novos caminhos? Como, a partir dos fatos sociais, possamos encontrar e sentar e discutir se as regras, se a forma que está estabelecida para que essas discussões ocorram está exatamente definida, permeada e estabelecida pela própria lógica do capital, ou do capitalismo. Ou seja, então, dentro de uma sociedade capitalista, aonde ela diz claramente as regras que influenciam e determina os fatos sociais, como, evidentemente, como você vê a possibilidade de encontrar caminhos novos com essas regras já pré-estabelecidas. Vale também a sua contemplação. Vou passar ao meu amigo Vitor Lins, de longas datas, do tempo das vacas magras, para responder o professor Nery, depois devolve a palavra ao Taurino para responder Saulo Maurício, e aí a gente pedir desculpa por não ampliar mais, porque o professor Taurino também quer valor ideológico, a gente encerra. Então, Vitor vai fazer a réplica ao professor Nery, que botou fogo no debate. Obrigado, professor, pela oportunidade. Então, o que é que acontece? Todo o processo de mudança é lento. Eu não julgo qual é o melhor sistema, se é o capitalismo, se é o socialismo. Não foi isso que eu quis colocar. Eu constato uma situação que nós vivemos dentro de um sistema, e que esse sistema é capitalista. Quem convive comigo no semestre me conhece a ponto de lembrar que eu digo, eu faço sempre uma observação que eu nunca ouvi ninguém fazer. Talvez, se o socialismo, quando a gente fala da queda do muro de Berlim, como rompimento, vamos dizer assim, tivesse durado 3 ou 4 anos, o capitalismo não se sustentaria. Porque um regime, naquele momento, pós-guerra, até a queda do muro de Berlim,
ele respondia ao outro. Então, o que é que eu posso dizer? O sistema, o método de mudança é lento, mas eu acredito que nós estamos tendo mudanças sim. Quando nós falamos, por exemplo, no sistema de cotas, implantado hoje com maestria na Universidade Estadual de Feira de Santana, é uma implementação, é uma mudança que nós não poderíamos imaginar há 20 anos. Quando nós falamos da turma especial de curso de Direito, é uma demonstração de avanço. Quando nós falamos do sistema de direitos humanos que nós temos hoje, é um momento de avanço. Então, eu acho que a sociedade erra um pouco em comparar o hoje com o hoje. A gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver que nós estamos em evolução. É na velocidade que nós desejamos, eu digo nós, que eu também desejo essa mudança, é na velocidade que nós desejamos? Não, com certeza não. Mas se fizermos isso, como eu disse, sentarmos e discutirmos sem preconceito, nem de um lado, nem do outro, eu acho que esse caminho pode ser mais curto e mais sério. Então, assim, eu pontuei 3 ou 4 grandes avanços dentro do próprio sistema. O que eu sempre chamo a atenção é para o preconceito que nós temos para o sistema, com o sistema capitalista. Eu não estou defendendo o sistema, não tenho essa constatação que nós vivemos nele, é porque nosso capitalismo, nossa sociedade é inspirada, ou ela visualiza a sociedade americana, norte-americana, nos Estados Unidos, como se nós tivéssemos aqui no Brasil grandes corporações. E, sem dados precisos, eu considero que as grandes corporações são 5%, mas que nossa economia é realmente formada por micro e pequenas empresas. E nós criminalizamos essas micro e pequenas empresas que têm dificuldade de sobreviver. Tem estudos que dizem que as micro e pequenas empresas têm 1 ano de duração. Quando o nosso colega Saulo fala que os grandes latifúndios descumprem a lei, descumprem sim. Porque os bancos descumprem a lei, descumprem sim. Eu advogo o dever do consumidor e a gente ouve os defensores de banco não tem que cumprir contrato. Ou, dizer, as pessoas fazem o contrato, sabem que o juros vai ser de 6%, assinam e depois não querem pagar. Mas não vê que o banco, por exemplo, está no código que não pode fazer vida casada, mas o senhor não assina o contrato sem fazer um seguro de vida. Então, assim, aí eu dou outros exemplos. Justa causa no direito do trabalho. O que é que acontece? Se um trabalhador toma uma justa causa, ele é dispensado por justa causa, ele perde 13º proporcional e as férias proporcionais. São direitos adquiridos no dia a dia. Então, se ele sofreu uma justa causa, ele foi apenado uma justa causa, ele deveria perder no máximo as passadas rescisórias do aviso prévio e a multa rescisória do corretor da PDR. Não, ele perde 13º. Só que nós fazemos uma discussão tão superficial que nós não conseguimos chegar a esse ponto. Porque, de um lado, as pessoas falam em discutir questões trabalhistas, aí começa, vão acabar com o seu 13º, vão acabar com suas férias, vão acabar com isso. Não consegue se discutir uma legislação. Nós temos a CLT de 1946 e hoje eu desafio qualquer pessoa que pegar uma sentença que diga um artigo da CLT, que toda a legislação está esparsa e toda baseada em súmula do TST. Então, assim, joga súmula, etc. Então, nós não conseguimos sentar para discutir, porque um lado acusa o outro o tempo todo, e aí fica aquele discurso superficial de quem vai para a prisão brasileira, pobre e tal, e a gente não consegue sentar assim. O que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Qual é o tipo de política que nós podemos fazer? Políticas sociais devem existir? Claro que devem existir. Mas a política social vai conseguir mudar tudo o que está hoje? Não. Porque no sistema capitalista, que é o vigente, é desenvolvimento econômico que abre espaço para o crescimento social, para o desenvolvimento social. Então, assim, tem que sentar, que os dois lados tirarem os rancores, as mágoas e tal, fazer um novo pacto social e buscar essa realidade. Quando eu falo em discussão, eu não falo, não, porque sempre o empresário está certo e sempre o trabalhador e o consumidor está errado. De jeito nenhum. O que eu digo assim, eu em sala de aula, mesmo advogando para a empresa, eu sempre digo isso, eu faço questão de deixar claro
que muitas vezes as próprias pessoas que estão em estado de desvantagem hoje sofrem com isso, porque não tem um diálogo, não tem uma discussão aberta. Está entendendo agora? Avanços existem aos poucos, aos trancos e barrancos e etc. Pode ser. Então, assim, posso ter uma ideia? Eu falo às vezes em sala de aula, vamos parar, vamos fazer os plebiscitos. Se ganhar o capitalismo, nós vamos todos trabalhar em prol do aprimoramento do que está posto. Se ganhar o socialismo, vamos todos trabalhar de acordo pelo aprimoramento do que está posto. O que não pode é ter algo posto e não ter essa discussão para o aprimoramento. Então vamos qual a baliza? Vamos fazer para isso agora. Bom, o que ganhar, todos nós vamos trabalhar nisso. Vamos fazer o pacto? Está entendendo o pacto que eu proponho? É a necessidade de discussão. Ou eu vou trabalhar para mudar o regime como um todo, ou eu vou trabalhar para aprimorar. O que eu não posso é ficar fazendo a política do quanto pior melhor. Aquela coisa do não vamos. Porque o que eu vejo que hoje está acontecendo no Brasil é um racha completamente, e que está sendo colocado pela mídia, posto pela mídia, esse racha, é um contra o outro. São trabalhadores da iniciativa privada contra os servidores públicos. A servidor público é rajar, aí começa pau para quê? Para fazer reforma da Previdência. Aí quer mudar o direito, aí bate para poder ficar fazendo reforma em cima de um racha social. E aí o preço disso para a sociedade é enorme. Ok? Devolver a palavra a Taurino, de forma brevíssima, responder para quem foi agora? Saulo Maurício, né? Saulo Maurício. Uma coisa, eu sou muito otimista, uma coisa nós conseguimos hoje, né? Travar esse debate. O Jornal à Tarde colocou o nosso evento de hoje em destaque, nas poucas e boas do dia de hoje. Ou seja, colocou o trabalho de extensão aqui na UERJ no centro das discussões. Isso é positivo. De uma certa forma, responde um pouco à primeira pergunta. As teorias, elas podem ser estrangeiras, mas a aplicação, ela se dá no Brasil. E aí, para aplicarmos, nós temos que ter uma vista séria na realidade. Quanto melhores e mais abrangentes forem os ângulos para observar essa realidade, tanto melhor. Aí já entra na questão levantada por Saulo. O que acontece? O direito é aplicado do ponto de vista retórico. Quando você começa a discussão para uma questão agrária, a primeira questão a ser definida é: a retórica será construída em termos de invasão ou de ocupação. Se você tem um foco na ocupação, você vai partir de um pressuposto que a terra é improdutiva. Então prevalecerá a função social da propriedade. Mas você encara aquela situação como invasão, você presume que a terra é produtiva. Aí, nesse aspecto, prevalecerá o direito de propriedade. Então, o que é que acontece? Nós devemos estar sempre prevenidos, os atores jurídicos todos, para compreendermos que essas situações se fazem numa base retórica. Produtiva como? Produtiva para quem e até que ponto? E invasão por quê? No caso é o seguinte, quando eu comecei essa fala, me importava muito a questão da liberdade de expressão. E numa sociedade como é a nossa, o que é que acontece? Os discursos, muitas vezes, eles são calados. Isso por quê? Porque como se ensina o direito, também se ensina a submissão ao direito posto. E isso é um dado gritante. E daí aquela elaboração feita pelo professor Nery. Se o direito é concebido no modelo capitalista, como aplicá-lo de um modo diferente?
o professor Camões de Castro, de algum modo, teria respondido essa questão anteriormente, dizendo que o direito, nessa perspectiva, pouco pode fazer por nós, mas nós, por sua vez, muito podemos fazer